Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês. E também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. Nesse dia 1º de julho de 2023, a cor litúrgica é a verde, e nós estamos na 12ª semana do tempo comum do sábado. Santo do dia, Santo Arão, irmão de Moisés, tá? E como prometido, né, vou falar dos livros de Dom Henrique Soares. Eu vou dizer o que eu tenho, certo? São todos da editora Cleófas, 3 da Cleófas e 1 da Eclésia. Mas é o seguinte, tem mais um livro que foi editado por uma congregação lá no Nordeste, uma comunidade religiosa, tá? Não sei se é uma comunidade de vida ou se é uma comunidade religiosa. Esse eu não tenho. E tem um outro, que é o último livro da edição da editora Cleófas, que eu não me recordo o nome, tá? Mas tem um livro novo, para mim é novo porque eu não tenho, né?
do Dom Henrique Soares, tá? Então vamos começar falando da biografia dele. Ele já é falecido esse ano, dia 18 agora, dia 18 de julho, vai fazer 3 anos sem a presença física de Dom Henrique Soares em nossas vidas. Ele foi bispo de Palmares, tá? Então vamos lá. Breve biografia. Então, Dom Henrique Soares da Costa, 1963 a 2020. Foi o terceiro bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco. Ingressou no seminário de Maceió em 1981, concluindo o bacharelado em filosofia em 84. Nos 5 anos subsequentes, foi noviço no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. De volta ao seminário, iniciou os estudos de teologia, concluindo o curso em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, com mestrado em teologia dogmática. Ordenou-se sacerdote em 15 de agosto de 1992, se não me engano, lá, em Roma. Nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, em 1º de abril de 2009, pelo Papa Bento XVI, foi ordenado bispo no dia 19 de junho do mesmo ano. O Papa Francisco nomeou o bispo de Palmares em 19 de março de 2014. Morreu aos 57 anos de idade no dia 18 de julho de 2020 em Recife, aqui não diz, mas em decorrência das complicações do coronavírus. Na hora que ele foi entubado, ele não resistiu, que eu estava acompanhando as notícias na época. Quando ele foi nomeado bispo em 19 de junho do mesmo ano, em Aracaju, Arquidiocese de Aracaju, ele foi bispo auxiliar. E eu queria fazer um pitaco a respeito disso, porque eu sei muito pouco dessa época que ele foi bispo, que ele foi bispo auxiliar, né? E depois bispo em Palmares. Aí ele foi bispo mesmo. Ele, bispo auxiliar, ele tá ali a serviço juntamente com o arcebispo, no caso lá de Aracaju, né? Nesse período que ele foi bispo auxiliar, que eu entendi foi o bispo auxiliar. Tem um relato do pesquisador da aparição da Nossa Senhora das Lágrimas, lá da Irmã Amália, porque assim, o pregador Anderson Reis, com sua editora, ele publicou, mas tem um professor que correu atrás de tudo isso, inclusive de quem tinha o material, inclusive, né? Que aí é a autora mesmo que publicou na editora Imaculada. Então, esse professor, que eu esqueci o nome dele, é que eu não sou muito envolvida com a história da Nossa Senhora das Lágrimas, sabe? Mas caso você tenha interesse, por incrível que pareça, Dom Henrique Soares fez parte dessa busca que esse senhor, esse professor, que se não me engano é professor de história também, ele iniciou alguns anos atrás, né? Diz que, não sei como, ele chegou em Dom Henrique e ele falou, olha, eu lido com uma vidente, uma mística, ela tá ela falou assim, entre aspas, né, tá sob minhas rédeas, porque senão o delírio é demais, que pode te ajudar a descobrir algumas coisas a respeito dessa falta de documentação sobre a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas da Irmã Amália, porque sabia só isso, a oração, a divulgação, e depois foi caído no esquecimento, e faltava muita documentação. Ou seja, nenhum historiador vai fazer um estudo se não tiver documentação histórica, nem que seja diários, né? E então Dom Henrique tem uma pontinha aí de ajuda nessa questão. Eu vou tentar achar o vídeo e depois postar por aqui, porque daqui a mais não sei quantos dias que eu vou estar falando desse livro de Dom Henrique, eu vou estar tentando colocar o link dessa palestra onde é citado a importância de Dom Henrique na busca dessa documentação. Fui ouvir, né? Essa mística, essa senhora até ajudou de certa forma, deu uma luz lá pro rapaz. E depois Dom Henrique já tinha deixado a diocese e a piada era assim, diz que ele foi falar pra mística depois, né? Ó, dona mística, não sei o nome da senhora, foi só dona mística, eu tô sendo transferido para outra diocese, que era Palmares.
Aí ela ficou braba, né? Porque acho que se apegou ao bispo, que orientava ela, e falou: e pro senhor vai aonde? Ué? Aí o Dom Henrique: ué, você não é mística? Descobre aí. Aí ela ficou lá na cidade dela, né? Na arquidiocese lá de Aracaju, sem a presença do Henrique Soares, né? Parece uma história meio confusa, mas só ouvindo essa palestra desse professor para entender, né? Muito engraçado isso. Mas vamos lá. Os livros que eu tenho do Henrique Soares e que você pode conseguir lá na editora Cleófas, que tá 4 títulos, mas aqui eu só tenho 3. O Caminho da Terra Prometida, um percurso espiritual com o livro do Êxodo, que pode ser usado como itinerário quaresmal. A Liberdade para a qual Cristo nos libertou, meditações sobre a Epístola aos Gálatas, também pode ser usado como roteiro quaresmal. Sobre, o título é Escatologia sobre o Fim do Mundo, que escatologia é o termo católico, dentro dos estudos, né, católicos, sobre o fim dos tempos, né, que é diferente da visão dos evangélicos. Então, vale muito a pena ler. E eu vou ler o penúltimo livro do Dom Henrique Soares da Costa, porque o outro livro da Cleófas veio depois desse aqui da Eclésia. Eu chamo de Eclésia, né? Eclesiae, certo? O que eu tenho da Eclésia, Os Encontros de Jesus, tá? E existe um outro da Cleófas. Então, no ano depois, foi publicado um póstumamente de Dom Henrique Soares, tá certo? Então, vamos lá. Esse livro, O Encontros de Jesus, ele tem 126 páginas, mas ele tem 13 capítulos. E qual que é o interessante da leitura de Dom Henrique? Ou, inclusive, se você já conhece ele por vídeos, por áudio, que, aliás, nessa pouca vida aqui na Terra, ele tem um vasto material midiático e de áudio. Quem falou isso, inclusive, é o rapaz lá do Santo Flow. Santo Flow é um podcast, né? É um rapaz gordinho, esqueci o nome dele também. É que é muita gente. Ele também tem um livro que fala a vivência que ele teve ao lado do Dom Henrique, né? Chama Dom, da editora Apacentar. Se não me engano, a editora Apacentar o dono, é esse rapaz que faz o podcast Santo Flow, tá? Tem os livros do Padre Gabriel Vilaverde publicados, tem o Inquisidor de Simbres, o Diário do Silêncio, que é sobre as aparições de Nossa Senhora de Simbres no Brasil. Inclusive, eu até fico admirada, tem um seminarista gaúcho, se não me engano ele é gaúcho, o Igor Pravantes, eu acho, que até pedi orações porque ele estava passando por um momento delicado de saúde, câncer, né? E ele foi até Simbres. Ele foi fazer uma peregrinação lá. Simbres é lá na Bahia, gente. É numa gruta lá. E todo mundo que vai lá diz que. Eu não fui, né? Mas todo mundo que vai lá volta impressionado, né? Não é ainda aparição aprovadíssima do Vaticano, mas ele está em análise, né? Entende? Então. Mas a maioria que tem ido lá, Padre Gabriel Vilaverde também já foi, tem relatado coisas boas, né? Então, voltando aqui para o livro de Dom Henrique, o Dom Henrique Soares, ele é curto em palavras, mas ele é muito substancioso. Ele tem muito conteúdo em poucas palavras. Então, apesar do livro ser 126 páginas, já impressiona por 13 capítulos, fora o prefácio, né? Que eu vou ler também. Então, para hoje, eu vou ler o prefácio e a partir de amanhã eu vou escolher um capítulo. Que até dos 13 eu tenho que escolher um. Ele fala de Nossa Senhora, tá? Deixa eu ver. Lembra um pouco um livro do Padre Manzotti, mas desculpa, há uma diferença aí. Não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. O do Padre Manzotti, ele visa divulgar de forma simples e aos simples os encontros que Jesus teve com a canané, com a samaritana, com o leproso. Aqui, Dom Henrique, ele já é mais
peso pesado mesmo. Ele vai dentro das escrituras. Vocês vão entender porque tem exercícios, inclusive. Exercícios de meditação, exercícios de leitura da palavra. Então, é muito interessante esse tipo de material, tá? Então, antes que você também passe a pensar assim, puxa, mas que pena do Henrique não estar conosco. Olha, não só eu, mas muita gente, quando soube da morte de Dom Henrique, nós achamos que ele já é santo súbito, tá? Então, para nós, para algumas pessoas que gostam muito do Dom Henrique, fizeram curso com ele, a maioria tem essa opinião. Dom Henrique é um homem santo, ele está lá no reino dos céus, certo? Então, já deu 3 anos, mais 2 anos. Eu sei que em 5 anos depois do falecimento é que se abre o processo de. Esse processo de declarar ele santo, mas tem todas umas etapas. Venerável, atos heróicos, acho que começa com atos heróicos, depois venerável, depois bem-aventurado, uma coisa assim. Até chegar a beato tem que ter um milagre ou dois, né? E para santo, mais um milagre. Milagre daqueles que o Vaticano tem que estudar mesmo, né? Não tem explicação, tá? Então vamos ler Você vai me ouvir sobre o sumário do livro Os Encontros de Jesus. Então vamos lá. O Evangelho da Salvação, aquele que dá vida à nossa vida, não é primeiramente um texto, uma ideia. O Evangelho é o anúncio de uma pessoa. Melhor ainda, é essa própria pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Sua vida, suas atitudes, suas palavras, suas opções. Tudo isto é o anúncio da salvação, o Evangelho da graça que nos dá vida em plenitude. No entanto, onde podemos colher Jesus? Onde podemos olhá-lo nos olhos, colocar nosso ouvido em seu peito e escutar o pulsar do seu coração? Onde podemos contemplar o Senhor de modo amoroso e fresquinho? Diretamente, coração a coração? Eis a resposta. Precisamente nos textos sagrados que, sob inspiração do Santo Espírito, nos revelam e nos dão Jesus, o nosso bendito Salvador. Isto, pois, é o que faremos nesses exercícios espirituais. Vamos olhar, vamos contemplar Jesus, ouvindo e admirando-nos com ele nos vários encontros que vivenciou ao longo do seu ministério. Nesses encontros, Jesus nos revela quem é, sua missão e o rosto de Deus a quem chama de Pai. Também nos revela a nós mesmos e aquilo que temos no nosso coração. Aqui não proporei nada meu, simplesmente desejo tomar cada retirante pela mão, mostrando como que, por uma fresta, o Senhor Jesus, em seu modo de encontrar as pessoas, em seu jeito de revelar-se, de revelar o Pai e de nos revelar a nós mesmos. É o próprio Senhor Jesus, na luz profunda e suave do seu Santo Espírito, que encontrará cada um e lhe falará ao coração. Eu vou parar por aqui e a sequência do sumário eu deixo para amanhã, tá? Porque acho que é importante a gente meditar de pouquinho em pouquinho. A sugestão que eu faço é procure áudios, procure vídeos de homilias, pregações. Tem uma pregação que ele fez há muito tempo atrás, acho que em 2019, num local onde inclusive estava Padre Duarte de Souza Lara. Não sei se inclusive eles não se encontraram, porque é o mesmo espaço, né? Não é nos locais habituais, assim. E eu acho interessante que em 1h30, 1h15, ele fala tanta coisa que fica difícil assimilar. E ele fala coisas simples de forma profunda. Fala da família, fala de Jesus Cristo, fala de Nossa Senhora, mas principalmente de Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. É uma coisa assim impressionante. Às vezes você não consegue captar tudo. Então, não se preocupe em ouvir quanto mais melhor. Quanto menos, mas ao mesmo tempo você se aprofundar com aquilo que ele está falando, fazer uma experiência do que ele está falando a partir do Espírito Santo, da graça de Deus, você vai entender que ele foi um. Parece aquilo que o Padre Paulo Ricardo fala, né? Os santos são. É aquela passagem da Bíblia. A gente nunca esconde um candeeiro debaixo da cama, ele precisa brilhar. Né? Então ele foi um instrumento de Deus, da palavra de Deus principalmente, porque dava para ver pelo espólio, né? É feio falar espólio, mas os livros que ficaram na mão do irmão dele, as anotações que ele fazia nas laterais da Bíblia, de Jerusalém, inclusive. Sabe? Então, eu não vou mentir, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, porque eu comprei de curiosa, né?
Mas não vou mentir para vocês que é difícil. Aí, às vezes, eu tenho que voltar na minha Bíblia da linguagem de hoje, Ave Maria, tradução do CNBB, né? Porque não é muita coisa, certo? Então, vamos para a liturgia da palavra desse sábado. Primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 15. Naqueles dias o Senhor apareceu a Abrão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abrão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansarei debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como dissestes. Abrão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abrão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores, deu a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem para este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ouvindo isso, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abrão e Sara já eram velhos, muito avançados em idade, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso, Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abrão: Por que riu Sara, dizendo consigo mesma: Acaso ainda terei um filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem voltarei por este tempo e Sara já terá um filho. Sara protestou, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Sim, tu riste. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é Lucas 1 e o refrão: O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. A minha alma engrandece ao Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abrão e de seus filhos para sempre. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. O Evangelho de hoje, Mateus 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, enquanto Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado, tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E digo a meu escravo faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrarei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou, pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas dores e carregou nossas enfermidades. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do dia 25 de junho. Foi Mateus 10,
versículos 26 a 33. E aqui termina a liturgia da palavra, né? E também o áudio. Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para todos, e fiquem na paz de Cristo.